Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Estamos estudando sobre o Anticristo. As palavras que o apóstolo João usou para descrevê-lo são Anticristo, Anticristos e o Espírito do Anticristo. E são encontrados em 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 22 e capítulo 4, versículo 3 e 2 João, capítulo 7. Antes de continuarmos o nosso estudo, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Abençoa o estudo de hoje, que este programa possa ser de bênção para a vida dos nossos ouvintes. Oramos por aqueles que procuram empregos, que estão à procura de oportunidades. Oramos por aqueles que estão doentes. Senhor, esteja com cada um deles. Oramos pelos idosos, pelos jovens. Oramos pelo nosso Brasil. Amado Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. E pedimos também, Pai, por aqueles que ainda não te conhecem, que hoje seja o dia da salvação para essas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o nosso estudo, tendo em mente que o homem do pecado e o anticristo são a mesma pessoa. A primeira vez que o apóstolo João menciona esse termo, ele usa no singular e no plural, no capítulo 2, versículo 18 da primeira epístola. Em relação ao anticristo, João diz: como ouvistes que vem o anticristo? E depois acrescenta no versículo 18, também agora muitos se têm feito anticristos. O primeiro termo se refere ao último anticristo em pessoa, pois é o fim dos tempos, a última hora, ou os últimos dias, e João nos lembra que ele logo vem. Os muitos anticristos são os precursores do anticristo. Esta dispensação começou no tempo de João, mas agora, com mais de 2000 anos de história da igreja atrás de nós, é óbvio que os anticristos têm aumentado e devemos lembrar que o próprio Senhor disse que, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. O último período antes da volta do Senhor está se acabando. O final do tempo é o dia de Cristo. Para entender o significado da palavra anticristo, precisamos de uma compreensão mais clara da doutrina. O prefixo anti apresenta duas ideias, oposto e no lugar de. O anticristo desafia Cristo e nega que ele é o Cristo de Deus. Ele é contra Cristo. 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Nós vemos que o anticristo personifica tudo o que é falso. Negar que Jesus é o Cristo é uma mentira, e aquele que a promove é o pai da mentira. A palavra Cristo significa o enviado, o Messias. Portanto, a doutrina do anticristo é uma negação da unidade essencial e eterna do Deus homem. Nestes versículos, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho eterno do Pai, o ungido, é um representante do que será o anticristo. O triste é que muitos que negaram a divindade de Cristo, seu nascimento virginal, seu sacrifício substitutivo, sua ressurreição corpórea e sua volta, estavam ao mesmo tempo no grupo de crentes professos. Fizeram os votos solenes de perseverar e pregar a doutrina que agora negam. Eles se reuniram na mesa de comunhão do Senhor com os filhos de Deus e confessaram ser verdadeiros filhos de Deus. Mas João diz, em 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. As pessoas que são verdadeiramente salvas têm a unção, de acordo com 1 João 2,20. Isto significa a unção do Espírito Santo, o nosso batismo no corpo de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 12,13. Portanto, pertencer verdadeiramente a Deus é ser genuinamente salvo, ter sido batizado pelo Espírito Santo, tornando-se parte do corpo de Cristo. Além da unção para pertencer, temos a unção para saber. 1 João 2,20 diz: e vós tendes a unção do Senhor, e sabeis tudo.
Isso pode parecer uma declaração arrogante, sabeis tudo, mas observando o seu contexto é compreensível. João está contrastando a verdade com a mentira, e ele identifica a mentira como a negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o mentiroso como aquele que faz a negação. Mas o Filho de Deus habita nele, aquele que conhece todas as coisas, até mesmo o próprio Espírito Santo. Um bebê em Cristo tem o testemunho do Espírito Santo nele, e por isso ele sabe quem é Jesus. O verdadeiro cristão possui o verdadeiro conhecimento de Cristo, enquanto o anticristo nega os fatos relacionados com Cristo. O crente pode não ser capaz de explicar ensinos teológicos ou doutrinais acerca de Cristo, mas ele conhece Cristo experimentalmente e sabe o que o Salvador fez por ele. Portanto, ele nunca poderia negar o Senhor Jesus. Qualquer religião que nega a verdade de que Cristo é Deus, é do anticristo, é do diabo, e não creio que uma pessoa que é verdadeiramente salva pode negar que Cristo Jesus é Deus. Toda pessoa que tenha feito uma profissão de fé no Senhor Jesus Cristo e depois o nega, nunca nasceu verdadeiramente de novo. Isto é claro na palavra de Deus. Hoje existem muitas pessoas que se dizem cristãos e não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Agora, o fato deles dizerem que são cristãos não os torna cristãos. Uma pessoa se torna cristã no momento em que crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Este fato é amplamente enfatizado no capítulo 2 de 1 João, versículo 3. Vamos ler. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O irmão Guy King fez um comentário interessante sobre 1 João 4:2, que me ajudou a apreciar mais o meu Senhor. O versículo diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Deixe-me lembrá-lo que Jesus é o nome humano de nosso Senhor, e Cristo é o título de sua divindade. O ungido de Deus tornou-se o Messias, o Salvador, o Rei prometido. Capítulo 5, versículo 1, apoia esta interpretação. A pergunta que pode provar todo o espírito que diz ser de Deus é: o que você pensa de Cristo? Meu amigo, essa é uma pergunta básica. Pergunte a qualquer homem ou mulher o que ele pensa sobre Jesus Cristo. E se essa pessoa não crê o que a Bíblia ensina, que Cristo é o ungido de Deus, o próprio Deus manifestado na carne, então essa pessoa está sob o controle e direção do espírito do anticristo. Vamos ler novamente o versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O anticristo negará a verdade sobre Jesus, que ele é Deus. O anticristo não nega o homem histórico, Jesus de Nazaré, mas nega que Cristo é o Messias, o ungido de Deus. Portanto, amigo, estamos vivendo em uma época muito perigosa. O que foi pré-anunciado sobre os últimos tempos pode ser claramente visto nos dias de hoje. Hoje existem anticristos. O espírito do anticristo está no mundo. Podemos comprovar isso pela prevalência do novo pensamento, um novo evangelismo. Ontem alguns deles estavam conosco e pareciam ser um de nós. Hoje, alguns deles estão negando as verdades essenciais da nossa fé cristã. O modernismo penetrou em algumas de nossas principais denominações. E Jesus Cristo está sendo negado. Veja 2 João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores estão levando as pessoas ao erro. Sua negação principal é que Jesus Cristo não veio em carne. Este é o sistema anticristo, o precursor do anticristo. Ele nega a encarnação de Deus, o Filho Eterno, na pessoa de Jesus de Nazaré. Este erro é facilmente identificável. Amigo, quando o homem nega que Jesus é o Cristo, é um anticristo. Faz parte do sistema anticristão. Agora, a apostasia na terra terá sua consumação final com o anticristo, que prosseguirá o domínio universal. Lembre-se que isso vai acontecer depois que Jesus Cristo levar a sua igreja para o céu. Lembre-se que Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo durante a tentação no deserto. Mateus 4, 8 e 9 diz:
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se alguém está se perguntando como Satanás obteve o governo da terra, lembre-se a história da queda de Adão e Eva. O domínio da terra foi dado a Adão. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que move sobre a terra. Observe isso, e dominai. Mas em Gênesis capítulo 3, o domínio da terra é transferido de Adão para o diabo por direito de conquista. Pelo menos 3 vezes o Senhor Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Em João 12, 31, 14, 30 e também em João 16, 11. Portanto, o conflito de crentes é de acordo com Efésios 6, 12, onde lemos: contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Amigo, Satanás é o príncipe deste mundo. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Alguns disseram que Satanás governava a terra quando Jesus a criou, e foi então que ele disse em seu coração: eu subirei aos céus, de acordo com Isaías 14. Por causa deste ato presunçoso, Deus trouxe juízo sobre o mundo. Que algo estava errado na terra antes de Adão e Eva é bem evidente, sem dúvida. Em Gênesis 1, versículo 2, lemos: e a terra era sem forma e vazia. Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que a tradução é: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus não criou o caos, a desolação, de acordo com Isaías 45, 18. O caos, a desordem, é resultado do juízo divino, devido à queda do primeiro guardião da terra, Adão. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, Satanás disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. A terra e seus reinos foram dados a ele, mas não por Deus. Foi Adão que entregou o seu domínio a Satanás. Agora, se Cristo tivesse se rendido diante de Satanás e o adorado, Satanás teria dado a Cristo o governo deste mundo. Mas este governo estaria sob a direção de Satanás. O anticristo vai aceitar esta oferta de Satanás, ele se entregará completamente ao diabo e receberá o seu poder e autoridade. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Apocalipse 13:2 diz: e o dragão deu-lhe o seu poder. O poder do anticristo terá uma origem sobrenatural, e isso vai ser visto em suas realizações. Apocalipse 13:5 diz que deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13:7 diz que deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. A supremacia do homem do pecado não pode ser explicada por sua personalidade incomum, mas por um poder sobrenatural invisível recebido do diabo. No homem do pecado, Satanás finalmente encontra aquele que vai aceitar de bom grado a oferta. Algumas pessoas não creem que um governo mundial seja possível, mas os estudiosos da Bíblia sabem que isso vai acontecer com certeza. Em 1950, o Dr. Wilbur Smith disse que as notícias nos jornais e qualquer livro que fala sobre os problemas atuais sugerem que a única esperança para a humanidade nesta hora é um governo mundial. Uma das condições de vida que marcam o fim dos tempos é que toda a sociedade está pronta para aceitar a liderança de um homem com certas características. Lembro-me que a República de Platão propôs tal governo, portanto podemos dizer que a ideia não é recente. Immanuel Kant, em um de seus escritos, em Direção à Paz Mundial, nos diz que sua ideia era uma sociedade de nações que reunia todas as nações da Terra. Por mais visionário que este ideal possa parecer, no entanto, é uma questão inevitável da necessidade, no qual os homens envolvem um ao outro. Mais recentemente, a ideia de um governo mundial tem sido expressa até mesmo por órgãos eclesiásticos. Esta ideia se desenvolverá e encontrará apoio gradualmente, à medida que o tempo avança para o fim. Depois que a igreja for arrebatada,
o mundo estará pronto para aceitar o super-homem, o anticristo, ou o homem do pecado. Agora, alguns de vocês podem perguntar em que parte do mundo o homem do pecado aparecerá em primeiro lugar. No início, seu poder se manifestará nos países representados na imagem do sonho de Nabucodonosor. Ele surgirá na região do antigo Império Romano. Lembre-se que o primeiro império da profecia de Daniel é a Babilônia. O segundo, representado pelo tronco e os braços de prata, é o Império Medo-Persa, também representado pelo urso, no capítulo 7, versículo 5 de Daniel. O terceiro império é a Grécia. O quarto, representado pelas pernas e pés de ferro, é Roma. Estudando isto em história. Roma sucedeu à Grécia. O homem do pecado surgirá da reconstrução do quarto império. Quando você compara Daniel, capítulo 7, do versículo 4 a 7, com Apocalipse 13, 1 e 2, você verá a confirmação de tudo isso. O domínio do homem do pecado não se restringe apenas ao Império Romano, mas terá um poder universal, um poder mundial. Alguns homens do passado aspiravam à supremacia global. Vamos citar alguns deles: Alexandre, César, Napoleão, Mussolini e Hitler. Você pode pensar que um governo mundial não é possível, mas imagine no que teria acontecido se a Alemanha tivesse descoberto a primeira bomba atômica durante o governo de Hitler. Mas Deus não vai permitir que nenhum homem realize isto antes do tempo determinado. No presente momento, a globalização aproximou-se às distâncias mundiais. Albert Einstein disse: o segredo da bomba deve ser entregue para um governo mundial que tenha o poder sobre todas as questões militares. O anticristo exercerá domínio universal. Algumas passagens da Bíblia mostram isso claramente. Por exemplo, Daniel 7, 23. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Apocalipse 13, 7 e 8 lemos: e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Seu governo será um regime político totalitário, de acordo com Apocalipse 13, versículos 4 e 7. Vai ser um regime totalitário a partir do ponto de vista religioso e também econômico. Sob este governo, qualquer um que desafiar seus decretos não terá o direito de viver. Eles não vão permitir você comprar ou vender bens sem um controle absoluto, o que inclui alimentos, roupas e emprego. A identificação dos súditos do anticristo é o número 666. A Bíblia diz em Apocalipse 13, versículos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Por quanto tempo o anticristo vai governar? A duração do seu governo será breve. Temos visto que ele não se revelará até a igreja e o Espírito Santo serem levados da terra. O arrebatamento da igreja será no final da presente dispensação e começará a 7ª semana da profecia de Daniel. A semana aqui é igual a 7 anos. Depois, Cristo irá retornar à terra com os seus santos. Portanto, o governo do homem do pecado, do anticristo, não vai exceder 7 anos. Este tempo foi definido por Deus e está na Bíblia. Isso é indicado em várias partes do livro de Daniel. Embora o tempo possa parecer curto, podemos ter certeza de que todos os propósitos de Deus para este período serão cumpridos. O maior cumprimento vai acontecer durante a última metade da semana, por 3 anos e meio. Este é o significado da frase por um tempo e tempos e a metade de um tempo, de Daniel 7, versículo 25, e os 42 meses de Apocalipse 11, versículo 2, e a frase 1260 dias, de Apocalipse 11, versículo 3. Durante a primeira metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo estará ocupado construindo seu próprio reino. Ele surgirá como um novo líder, o chifre pequeno entre os 10 reinos. É ele que cavalga o cavalo branco, conforme Apocalipse 6:2. Ele se destacará com a ascensão do Império Romano. Todos os outros líderes nacionais reinarão com ele, mas estarão sob o seu controle. No final dos primeiros 3 anos e meio, ele terá ganho a supremacia mundial. Agora, o verdadeiro propósito da tribulação serão realizados durante os últimos 3 anos e meio. A tribulação não tem nada a ver com a igreja, mas com Israel.
Daniel 12:1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E depois, amigos, no final da tribulação, o anticristo será julgado. Quando os propósitos da justiça de Deus forem alcançados durante a tribulação, então o homem do pecado receberá o seu castigo. Nada há em toda a literatura que nos enche de terror como as previsões dos juízos vindouros de Deus. Zacarias 14, versículos de 1 a 3 diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Ah, amigos, este é o dia do Senhor, que todos os cristãos estão esperando. Mas primeiro vem o arrebatamento. A nossa esperança é baseada na volta do Senhor Jesus Cristo para nos levar para o céu. Nós sabemos que quando Cristo vier, nossas dores, as nossas provações, tudo isso vai terminar. A alma última terá sido acrescentada à Igreja de Cristo. Então, Ele vai nos levar para estar com Ele, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Se você nunca foi salvo, aceite a Cristo Jesus agora mesmo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se a morte o surpreender antes de Cristo voltar, então você vai para o céu para estar com Ele. Confie nele. E se você precisa de aconselhamento, por favor, entre em contato conosco. Não deixe para depois. Tome essa decisão ainda hoje. Que Deus o abençoe. E obrigado por ouvir o nosso programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.